A crença de que o céu é uma realidade apenas do futuro tem reduzido a experiência da igreja com o sobrenatural na terra. Deus não quer apenas perdoar pecados, Ele deseja te fazer andar sobre as águas. O céu é seu limite, mas a terra é o lugar para você viver o sobrenatural de Deus. Se prepare para viver sinais, prodígios, maravilhas e milagres no Senhor. Vamos juntos andar no sobrenatural. Receba agora uma palavra do céu para edificar o teu coração. Então nós acabamos de ler um trecho da história de Ana. Ana era casada com Eucana e Ana não podia ter filhos. A Bíblia declara que Deus assim o fez, Deus permitiu. E pelo código de Hammurabi, um homem que casasse com uma mulher estéril, ele poderia tomar outra mulher como esposa para ter a sua descendência. E assim foi com a vida de Eucana. Eucana tinha Penina e Penina tinha muitos filhos, enquanto Ana não podia gerar. E todos os anos eles subiam a Siló a adorar o Senhor, a sacrificar. Durante a Bíblia não relata quanto tempo, mas a gente pode fazer uma leitura de que se passaram muitos anos até que Ana pudesse receber algo do Senhor. Mas hoje nós vamos frisar na esterilidade de Ana, porque era por causa dessa esterilidade que Ana tinha uma amargura em sua alma, que Ana era profundamente triste. Era algo muito triste para uma mulher do Antigo Testamento e até no Novo, viver uma esterilidade. E essa era a causa da dor, da tristeza de Ana. Mas olha, preste atenção, nós não fomos criados para a esterilidade. Nós fomos criados para produzir, para multiplicar, para gerar, para dar frutos. E quando algo não funciona bem, nós saímos da rota, nós ficamos meio que perdidos. Quando algo não funciona bem, isso gera tristeza, é verdade ou não é? Quando algo não funciona bem em nossa vida, e assim foi com Ana. Ana não estava bem por ser estéril. Eu não sei qual é a área que existe uma esterilidade na sua vida. Talvez seja um emprego que você ora e não vem. Talvez um casamento estagnou e não gera mais frutos. Talvez uma situação financeira, um sonho, uma viagem, ou quem sabe até um filho. Mas olha, algo pode estar estéril na sua vida, mas deixa eu declarar algo para você. Olha, mesmo no tempo de dor, Deus pode trazer de volta a fertilidade sobre a sua vida. Mesmo em momentos de dor, Deus te capacita a gerar. Dê um glória a Deus. Deus usa as nossas dores como remédio para curar as feridas de outras pessoas. E no tempo de dor, no tempo de tristeza, Deus pode fazer algo nascer na sua vida. Algo novo pode acontecer, ainda no tempo de dor. Ainda no tempo de dor, algo novo pode acontecer. Creia no sobrenatural, creia no poder do sobrenatural. Tem coisas na nossa vida que nunca acontecerão no natural, só acontecerão no sobrenatural. Talvez você esteja perdendo tempo procurando algo que você só vai receber do céu, do sobrenatural, do poder do alto. E é sobre isso que nós vamos conversar. Nós vamos aprender, olhando para a vida de Ana, para transformar tristeza e alegria. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para transformar tristeza em alegria é decida chorar no lugar certo. Você pode olhar para mim e dizer, pastora, chorar no lugar certo é. Sabe por quê? Porque você pode chorar. A Bíblia declara em 1 Samuel, o capítulo 1, versículo 10, diz assim: e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Não há problema em chorar, amém? Mas a gente não foi ensinado assim. Foi? Foi não. A gente foi ensinado, e principalmente os homens. Mas nós, enquanto criança, quantas vezes a nossa mãe nos disse, engula o choro. Aí é que dói, né? Você já engoliu o choro? Fica aqui, né? É pior. Engula o choro. Já vai chorar, é? Né, Júlio? Piada interna. Já vai chorar, é?
Alguém já ouviu isso? Ou quem sabe você ouviu? Tudo tu chora e a gente fica só aprendendo para não chorar, né? Mas você pode chorar, principalmente homem. Os homens que estão aqui, a grande maioria já deve ter escutado. Homem não chora. E aí cria um papelzinho de embrulha-prego. Porque quem não chora não é sensível. É verdade ou não é? Aí cria uns homens papel de embrulha-prego, uma lixa. Até que Deus quebre e chora feito menino. Mas até Deus chegar até lá tem uma longa caminhada. Mas olha, não existe problema em chorar. A Bíblia declara que Ana estava amargurada, que Ana tinha uma profunda tristeza e Ana chorou. Chorar é uma forma de se expressar o que a gente está sentindo. A gente chora quando a gente está triste, a gente chora quando a gente perde algo ou alguém, quando a gente está desanimado, quando a gente está frustrado, arrependido, com uma dor, porque chorar alivia a alma, não é verdade? Tem coisa que só depois que a gente chora. Tem gente que tem raiva, só passa raiva quando chora. Tem alguém por aí que é assim, né? Que tem que chorar para colocar as coisas para fora. Olha, chorar não é errado. Quando uma coisa nos entristece, chorar é a resposta natural do nosso corpo, alivia as tensões. Mas sabe qual é a questão? A questão é onde você tem levado o seu choro, onde você tem chorado. É no colo de quem você tem chorado? Entenda que o choro no lugar errado não terá fim, mas no lugar certo pode nascer a alegria. Deus dá propósito às suas lágrimas quando você chorar aos pés dele. Deus dá um propósito às suas lágrimas quando você decide chorar aos seus pés. Deus colhe as suas lágrimas. E olha, onde você chorar, vai crescer. Você plantou uma semente, tem esperado, tem chorado, pode chorar, está regando, porque em tempo certo vai crescer, vai crescer. Olha, certa vez, a palavra declara em João 16:20, Jesus disse assim: certamente vocês chorarão, mas haverá alegria, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se converterá em alegria. Jesus pode converter toda tristeza em alegria, porque Ele é a alegria. O próprio Jesus, Ele nos garante alegria, porque Ele é a nossa alegria. Eu orando ao Senhor, conversando com Ele, quando o Senhor levou a minha mãe para si. E eu disse para Deus, Deus, e agora? O Senhor levou a minha alegria. E o Senhor, com muito amor, Ele disse para mim: a sua alegria está em mim. A sua alegria está em mim. Eu sou o motivo da sua alegria. O Senhor, Ele é o motivo da sua alegria. Você pode lembrar de Neemias? Neemias chorou no lugar certo, na hora certa. A palavra diz que Neemias, quando soube que os muros de Jerusalém tinham caído, que o povo estava sendo miseravelmente assolado, a palavra declara que Neemias chorou, orou, jejuou, mas chegou uma hora que ele lavou o seu rosto, se colocou diante do rei e decidiu fazer alguma coisa. Você pode chorar, você só não pode viver chorando, mas se você tem vontade de chorar, chore, mas lave o seu rosto e haja, orar e agir, chorar e agir. Você precisa fazer alguma coisa, você não pode viver a vida toda chorando, não dá. E esse é um tempo de muitas notícias tristes. Olha, nesses 31 anos da minha vida, sim, 31, eu não saí dos 30 ainda não é outubro? Mas os 31 anos da minha vida, eu nunca vi tanta notícia ruim. Todo dia tem uma pessoa que morreu, uma pessoa que está doente, uma pessoa que se foi, uma família que está enlutada, não é assim? Porque esse tempo a gente está nesse cenário, e esse cenário pode abater a nossa alma, pode trazer tristeza emocional, tem sido dias desafiador para encontrar alegria, ânimo e força.
Mas preste atenção, todos os desafios precisam ser levados ao Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro. Porque se a gente olhar para as coisas, se a gente ficar buscando perguntas, por quê? Por quê? Não, nós não teremos resposta para todas as perguntas. Nós só precisamos entender que Deus, ele sempre tem razão. E Deus sempre faz do melhor jeito, da melhor forma, para me beneficiar e para beneficiar você. Ana chorou no lugar certo. Ela confiou que Deus não desejava trazer aflição sobre ela e que ele olharia com misericórdia para a sua esterilidade. Isso é confiar, mesmo que tudo diga não. Quantos anos Ana subia a Siló, ia adorar, ia sacrificar? Quantos anos Ana não chorou no lugar certo, na hora certa, não orou da forma, mas naquele dia foi diferente. Naquele dia, Ana se colocou para Deus de uma maneira diferente. Ana pôde chorar e orar como nunca havia feito. Ana rasgou o coração. Ei, talvez você não esteja chorando no lugar certo, para a pessoa certa. Olha, chore aos pés de Jesus, procura Ele. Nele você pode confiar, rasgue o seu coração. Mas tem gente que abre lá o Facebook e diz, o que você está pensando? Aí abre o coração lá para o Facebook. Né? Se sentindo triste. Conta para Jesus. Conta para Jesus. Decida chorar no lugar certo, com a pessoa correta, naquele que tem socorro bem presente na hora da angústia, naquele que te coloca debaixo das suas asas, aquele que tem cuidado da sua vida 24 horas. Assim como Ana chora no lugar certo. Amém? Para transformar a tristeza em alegria, você precisa clamar para a pessoa certa. A palavra declara no versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 1, diz assim: e fez um voto, dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Sabe o que eu aprendo aqui com Ana? Não reclame, clame. Pare de reclamar e comece a clamar. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de desdizer aquilo que Deus já entregou para você. Comece a clamar. Diante das dores e dificuldades, busque em Deus a sua resposta. Não foque nos problemas, mas na solução. Nós somos tendenciosos a reclamar muito mais do que clamar. Ana estava numa situação sendo zombada há muitos anos, sendo acusada. Olha, as piores humilhações Ana estava vivendo. Mas Ana podia muito bem ter chegado para Deus e ter dito, Deus, você não está vendo? Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. E quantas vezes nós não nos colocamos assim diante do Senhor? Não está vendo, Deus? Olha o que eu estou vivendo. Eu tão boa. É assim ou não é? Mas Ana decidiu fazer diferente. Olha, até Eli, o sacerdote, olhou para ela. Ana estava amargurada, clamando ao Senhor, e ela foi caluniada. O sacerdote olhou para ela, imagina, você orando na igreja, o seu pastor olha para você e diz, minha irmã, você está bebendo, não é? Tem vergonha não de vir para a igreja orar, bêbada. Foi isso que Eli fez com Ana. Mas aquela mulher, ela tinha um foco, ela sabia que Deus podia fazer algo diferente na sua vida. Ela podia questionar, mas ela preferiu clamar. Olha, presta atenção, tem coisas que Deus vai permitir você viver, não para te afastar, mas para aproximar você dele. O seu clamor tem o poder de te aproximar de Deus.
E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus vai usar os obstáculos que vão aparecer na sua frente, tentando te parar. Mas sabe para que Deus vai deixar que esses obstáculos estejam na sua frente? Para te impulsionar a ir para mais perto dele. É para você chegar mais pertinho dele. A gente passa por momentos de tristeza. Muitas vezes você sente Deus te carregando no colo, é verdade ou não é? E eu não estou aqui, você tem que viver uma maior tristeza, morrer, alguém morrer na sua família para você estar perto de Deus. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Mas nós vamos ser visitados por um momento de dores e é nessa hora que você precisa estar bem pertinho dele, bem pertinho do seu colo, do seu abraço. O coração de Ana estava humilhado diante das pessoas, mas ela escolheu se humilhar para o Senhor. Olha, Ana não estava preocupada o que as pessoas pensavam, o que as pessoas estavam dizendo. Ana queria estar aos pés do Senhor, porque ela sabia que tudo que ela precisava estava nele. O problema não está quando as pessoas te humilham, mas quando você não se humilha para Deus. Não se ofenda com aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Se preocupe com aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Não se preocupe, porque as pessoas não te conhecem, não conhecem o teu coração, não sabem o que você está vivendo. Então pare de se preocupar com o que as pessoas falam e se preocupe com o que Deus pensa ao seu respeito. O que é que Deus pensa ao seu respeito? O que é que Deus pensa ao seu respeito? A palavra declara em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu vou repetir, Tiago 4:6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus tem uma graça maior para você. Deus está com os olhos fitos em você. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você tem chorado. Ele sabe onde está o motivo da tua tristeza. E Ele também tem dupla alegria para você viver. Basta você se colocar aos pés dEle. Clame para a pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. O clamor é um ato de confiança em Deus. Você admite que não está sozinho e que depende dEle. O clamor é um grito de socorro. Dê um glória a Deus e Deus ouve o seu clamor. Você já sabe que eu amo o versículo clama a mim. Eu amo saber que Deus está no seu alto e sublime trono e que Ele olha para mim e para você e diz: clame a mim. Clama a mim e eu vou te responder. E aquilo que você nem imagina, eu posso te entregar. É isso que o Senhor agora é para clamar. Não, clama para a pessoa certa. Clama para a pessoa correta. E a pessoa correta é Jesus. O salmista, no Salmo 18, versículo 6, diz assim: na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz. Do seu alto e sublime trono Ele escuta a sua voz. Ele enxuga as tuas lágrimas. Ele olha para você e diz: meu filho, eu não te deixarei. Eu sou com você. Mas faça direitinho. Se você precisa de um milagre hoje, escolha clamar a Jesus. Domingo o pastor pregou aqui e falou do cego Bartimeu. Olha, aquele homem, ele estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as muitas vozes ao redor: manda calar, cala a boca, ele não vai ouvir. E quanto mais ele ouvia a palavra negativa, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pare de ouvir as vozes e preste atenção no seu Senhor. Se aquele homem tivesse ouvido as muitas vozes, ele não receberia o seu milagre. Jesus gerou o milagre da restauração da sua visão. Hoje ele deseja converter a sua tristeza em alegria. Então não reclame, clame, clame. Amém? Para transformar a tristeza em alegria, você precisa crer no tempo certo. Creia no tempo certo. O versículo 17 e 18 do texto que nós lemos diz assim: ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu.
Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais triste. Creia, Deus está agindo. Confie no seu poder e no tempo dele vai acontecer. Você pode estar rodeada de motivos para estar triste. Levar os seus olhos, mas eu quero levar você a olhar para o alto, a enxergar a alegria da conquista. Deus está olhando para você. Depois daquela declaração de Ana, onde ela disse: eu venho derramando a minha alma perante o Senhor, ela ouviu do Senhor uma palavra de esperança. Ela ouviu do Senhor aquilo que ela esperou em tanto tempo. Eli, usado por Deus, olhou para ele e disse: vá em paz, o Deus de Israel conceda a petição que fizeste. Ana não sabia qual era o tempo certo do seu milagre, mas ela sabia que assim seria. Você não precisa esperar o milagre acontecer para celebrar. Celebre o seu milagre antes mesmo dele chegar. Celebre, aprenda. Ana, naquela hora, ela sentiu paz. E eu me lembrei que foi assim comigo também. Eu me lembro que quando eu perdi o meu primeiro filho, a minha mãe, ela estava comigo no hospital. E minha mãe, ela sempre foi muito usada por Deus. E ela levou uma Bíblia nesse dia. E ela, quando eu voltei para o quarto, depois que eu fiz a curetagem, ela disse: filha, eu vou ler aqui para você. E ela leu exatamente a história de Ana e o cântico de Ana. E ela disse para mim: você vai gerar muitos filhos. E eu saí dali com aquela palavra da minha mãe, que eu iria gerar muitos filhos, muitos filhos. E certa vez um profeta do Senhor veio, e vocês já devem conhecer essa história, que é o nosso testemunho. E a gente passou uns dias servindo, eles são pastores lá na Bahia. E quando a gente ficou servindo, um serviço bem difícil, sabe? Um serviço assim, tinha que levar ele para Porto, aí eu levava, sabe? Tem que levar os pastores para jantar, num restaurante ruim, a gente ia. Mas a gente ficou à disposição dos apóstolos, que é o apóstolo Luciano e a apóstola Simone, servindo a eles. E ela não sabia o que eu estava vivendo, o que eu estava passando, só por alto que eu havia perdido um bebê. E aí, nesse dia, a igreja estava super lotada, era um dia de conferência lá na sede. E aquele pastor, ele olhou para mim, para o pastor, e olhou para o apóstolo e disse: apóstolo, eu gostaria de orar por Gina e Márcio, nos serviu como a príncipes, e eu queria orar, o senhor concede? E ele concedeu, e nós fomos à frente. E eu me lembro como se fosse hoje, quando ele colocou as mãos sobre a minha cabeça, e ele declarou assim: assim como a sunamita serviu ao profeta e não pediu nada em troca, daqui a 1 ano eu profetizo que você estará com seu filho nos braços. E isso era janeiro de 2010. Em novembro de 2010, nasceu Valentina. Mas olha, fazia 3 anos que eu tentava engravidar. E eu estava com a amargura na minha alma. Você não sabe o que é isso, você não sabe o que é chorar todos os dias. Todos os dias eu chorava. Eu não sentia paz. A cada regra, a cada ciclo menstrual, era como se eu estivesse abortando mais uma vez. Mas naquele dia que o profeta orou e ele colocou as mãos sobre o pastor, você também já ouviu o pastor declarar, e ele orou assim: assim como Abraão, como as areias do mar será a sua descendência. Não foi assim? Tem gente que está aqui que estava lá. E eu fiquei: eu vou ter tanto filho assim. Não sabia, gente, que era essa multidão de filhos espirituais. Mas olha, naquele dia, quem me conhece sabe, eu senti uma paz que eu fazia tempo que eu não conhecia. E é sobre essa alegria, é sobre essa paz que excede todo entendimento, de que quando ele fala, ele vai cumprir, ele vai fazer. Presta atenção, não foi sobre uma expressão de boa palavra para ser recebida com confiança.
com fé, a forma confiante como Ana recebeu a palavra de Deus, fez converter sua tristeza em alegria, mesmo antes do milagre acontecer. E assim foi com a minha vida. Eu passei a celebrar, o meu semblante já não era mais triste. O meu marido não precisava, todas as noites, quando ele chegava do trabalho, ele me dava florais, porque eu só fazia chorar. Mas o Senhor mudou o meu pranto em festa. E eu celebrei o meu milagre antes mesmo de receber. E Deus ainda me provou, porque foi janeiro, fevereiro eu menstruei normalmente. Mas olha, pela primeira vez eu não fiquei nem triste. E eu me lembro, era aniversário de Diogo, e a gente levou Diogo para almoçar nesse dia. E eu estava com a alegria, eu acho que ele pensando que era por causa do aniversário dele. Era também. Mas o meu semblante já não era triste, dê um glória a Deus, porque eu tinha a certeza, eu não precisei esperar receber o meu milagre para me alegrar, eu me alegrei no Senhor. Ana parou de chorar quando recebeu a palavra, e tudo mudou, o seu semblante mudou. Celebre o seu milagre antes dele chegar. Ali, naquele instante em que Ana mudou o seu semblante, a palavra diz que ela comeu, que ela se alegrou. Samuel estava sendo gerado. Acredite que Samuel está sendo gerado nessa hora. Então decida trocar o espírito angustiado por vestes de alegria. E isso só é possível em Jesus. Você pode procurar em coisas, em bebida, em vícios, em drogas, mas a alegria que vem de dentro, que nada pode dar, só quem pode dar é Jesus. Só Deus pode mudar o nosso pranto em festa. Na manhã seguinte, a palavra declara no versículo 19, nós não lemos, eu vou ler para você. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Ei, essa sua tristeza, o tempo que você tem chorado, o que você tem pedido ao Senhor, preste atenção, vai chegar uma hora que o Senhor vai se lembrar de você. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção. Deus tem promessas para a sua vida. E talvez, em meio às tristezas, você pode se esquecer da promessa que Deus fez. Mas Ele não se esquece daquilo que Ele prometeu. Você pode até esquecer, mas Ele não se esquece. E no momento certo, Ele vai cumprir. Dê um glória a Deus aí. A palavra diz que Ana e Eucana adoraram antes de receber o cumprimento da promessa. E eu declaro sobre a sua vida, que a sua vida reflita a alegria do céu, mesmo vivendo hoje na terra. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. O Senhor se lembrou. O Senhor se lembrou. O Senhor se lembrou. Ei, presta atenção. Deus cuida dos seus. Deus não se esquece dos seus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhuma estação dura para sempre. Sabe por quê? Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria certamente virá o amanhecer. Vai amanhecer. Vai amanhecer sobre a sua vida. Vai amanhecer sobre os seus negócios. Vai amanhecer sobre o seu casamento, vai amanhecer sobre o seu útero. Você foi criado para gerar, para multiplicar. Vai amanhecer. O Senhor é aquele que transforma a dor em alegria, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado.